Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre o karma, a minha visão de karma. O karma e a lei da atração significa a mesma coisa. Sim, karma e lei da atração é a mesma coisa. Como? O que é o karma? O karma é a consequência gerada por nossas ações. Então, tudo que nós fazemos gera um resultado, né? Gera uma consequência, né? Toda ação gera uma reação. E a polaridade dessas reações e desse retorno, dessa atração, ela pode ser positiva como pode ser negativa. Ela pode ser de pequena proporção como em grandes proporções, né? Então, o karma, a gente enxerga o karma como assim, isso é o meu karma. Eu tenho que passar por isso porque isso é meu karma. Mas assim, vamos supor que hoje nós estejamos aqui experienciando uma situação kármica de uma vida passada. Por que a gente sofre? Vou dar um exemplo para poder ficar mais claro para vocês. Quando a gente passa por uma experiência, essa experiência ela fica gravada, mas a forma como o significado que a gente dá àquela experiência é que potencializa, é que dá um poder de que dá um poder daquela situação ser grande ou ser pequena, ser forte ou ser suave. Deixa eu conseguir explicar aqui de uma maneira mais clara para vocês. Eu vou voltar lá no passado. Vamos supor que hoje eu vou dar uma experiência. Eu vou contar para vocês uma experiência minha, porque assim ela vai ficar mais fácil de vocês entenderem e eu conseguir explicar. Através da meditação, quando eu falo para vocês meditem, 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 a meditação ela é uma conexão com o seu inconsciente. Ela ativa essa conexão e é lá que está todos os registros seu, o registro acástico, todas as suas vivências, todas as suas personalidades, né, de todas as vidas que você teve, tá lá no inconsciente guardado. E a meditação, ela pode dar, né? Não é sempre que acontece, mas não sei, a frequência, se é rápido, se não é rápido, depende de cada um, de como tá a conexão com você mesmo, com o teu interno. Então, mas que se você fizer, praticar, ela te dá essa condição de você se conectar, né, com os seus registros. Então, através da meditação, por eu meditar bastante, eu me conectei com uma vida passada, né? Uma situação kármica que eu vivo hoje, ela é reflexo de uma situação que aconteceu no passado. E quando a gente começa a ver a forma como a gente se comporta aqui, muitas vezes como a gente se pronuncia em relação a uma situação, a uma situação que a gente experiencia aqui, é o nosso inconsciente falando daquilo que já está registrado lá no nosso inconsciente, que já está guardado lá. Eu tive uma percepção, né, bem clara, bem nítida, não em estado meditativo, mas a prática da meditação, ela traz essa condição. Você pode ter essas percepções tanto na hora da meditação, né, no ato ali da meditação, como ela pode vir por insights depois. Então, eu tive um insight de que no meu círculo familiar, eu
meu esposo e minhas filhas, né? Do nosso envolvimento kármico aqui, como foi no passado. Então, eu fui mãe do meu esposo. Isso é bem forte que eu vou falar para vocês, tá, gente? Eu tô abrindo muito, eu tô expondo um pouco de mim, mas eu acho que isso é legal, é importante para vocês poderem entender a visão kármica que eu quero passar. Eu sou casada, tenho 2 filhas. O meu esposo em outra vida foi meu filho, um filho no qual eu abandonei. A minha filha mais nova foi a minha mãe. E foi a minha mãe, em outra vida, que cuidou desse meu filho que eu abandonei, que na atual encarnação é o meu esposo. A minha filha mais velha foi o homem no qual eu larguei o meu filho para viver com esse homem. É forte, mas eu vejo isso com muita naturalidade, porque isso trouxe um entendimento para a minha relação atual muito grande e a forma para que eu ressignificasse essa nossa relação, de todos nós os envolvidos nessa relação kármica, né? Então, assim, o meu esposo, ele tem uma personalidade muito forte, né? E muito controladora. Então, no caso, eu sempre dizia para ele que, se eu fosse sua mãe, você ia aprender, porque eu sei, né? Eu não conhecia a mãe dele, mas eu sei que pela forma como ele se comporta, que ele foi uma pessoa muito mimada, porque a mãe sempre fez muito à vontade deles, por ser uma pessoa muito boa, muito calma, não saber se posicionar, né? Então colaborou com que ele com que formasse a personalidade dele, né? Então eu sempre dizia para ele, na próxima encarnação eu vou vir tua mãe para ensinar para você, olha bem, para ensinar para você como você deve se comportar. O meu inconsciente falava isso, né? E depois eu veio toda essa consciência dessa relação kármica, que ela pode ser transformada em Dharma, né? Que esse é o meu propósito aqui, se tudo der certo. Então, assim, isso foi muito forte para mim no dia que eu tive esse insight. Eu chorei muito, né? Porque eu não vi cenas, eu tive o entendimento, a clareza dos nossos posicionamentos, daquela vivência, daquele registro, né? Que nós tínhamos daquele karma. Então, por eu, né, ter, vamos supor assim, me arrependido ou ter me culpado, aquela personalidade minha daquela época, que eu não sei qual época era, ela se sentiu culpada. Então, aquela culpa ficou registrada naquela personalidade. Uma foto foi tirada com aquele sentimento, com aquela emoção. Pá! Aquilo ficou registrado. Então, se dentro de mim estão, nos meus registros, no meu inconsciente, no meu campo, está o registro de todas as minhas vivências, aquele sentimento, aquela emoção, ele continua atuando dentro de mim, de uma forma inconsciente. Então, eu nunca soube, né, até há pouco tempo atrás, me posicionar na minha relação, assim, não é me impor, mas me posicionar, ter voz, sabe, ativa. E eu não entendia por quê. Eu não conseguia isso, sabe? Tipo assim, eu não conseguia me posicionar. É como se o meu esposo, ele sempre se colocasse por cima de mim, né? Assim, sempre me tomasse. E eu não me sentia
com poder de defesa. E por quê? Porque a culpa, ela vibrava dentro de mim. A culpa do abandono. E por eu me culpar, eu permitia que ele me punisse. Olha que forte isso. Eu permitia que ele me punisse. Como que ele me punia? Me distratando, né? Eu não me impunha. Eu deixava que tudo fosse do jeito dele. Então, eu me subjugava inconscientemente por culpa. Então, foi todo um trabalho de eu limpar essa memória, né? Então, eu mergulhei dentro de mim, ressignifiquei essa memória, liberei essa culpa e comecei a aprender a me posicionar na relação. E tudo se encaixa, né? Assim, na nosso convívio familiar. Para mim não entrar mais em detalhes, para não expor tanto a minha família, isso é só para vocês terem uma ideia do que é o karma. Que nós criamos o karma, né? Que vem a ser a lei da atração. Por quê? Porque se eu vivenciei uma situação hoje e eu não, ainda nessa vida, não ressignifiquei essa situação, por exemplo, eu me sinto culpada por algo que eu fiz, como aconteceu, né? Hoje eu sinto culpa por algo que eu fiz. Eu não dou um ressignificado, eu não me perdoo, eu não reparo de alguma forma aquela situação que eu fiz para que essa culpa seja liberada, essa culpa vai permanecer dentro de mim. E quando eu morrer, essa culpa vai estar guardada dentro de mim, porque o meu corpo vai, mas o meu registro, onde fica tudo armazenado no inconsciente, que é tudo no mundo astral, né? Não é físico, reflete no físico, mas não fica guardado no físico, essa memória está guardada lá. Então, ela vai perpetuar até que eu olhe para ela e dê um novo significado. Deu para vocês entenderem? Então, com essa explicação, o karma fica muito claro que não é nunca o universo ou Deus nos punindo. Somos nós mesmos que gravamos, tiramos aquela fotografia daquele momento, daquele sentimento e não ressignificamos naquela vida ainda, jogamos para o inconsciente e fica aquilo lá reverberando e a gente arrasta até o final daquela existência, aquela culpa, ou muitas vezes não reconhece naquela vida, depois que morre tem uma percepção, né? A consciência cai em si, a culpa chega e aquela vivência está lá gravada com a culpa, fica lá registrada com a culpa. E aí você vem para essa vida e você encontra, né, por atração, porque se você vibra aquela culpa, o outro que está envolvido, você atrai para poder ressignificar, para olhar para aquilo e fazer diferente. Muitos casos a gente não tem consciência e ressignifica mesmo que inconscientemente. Mas tem muitos casos que a gente aumenta mais, né? Ressignifica de uma forma negativa e você aumenta aquele karma, né? Você junta o do passado com o de hoje e também não resolve e vai para outra vida. Por isso que a era de agora é a era da consciência, não das crenças. É você se conscientizar de como o universo funciona. Parar de culpar, né, Deus, culpar algo, né, lá fora, porque a gente vê Deus lá fora muitas vezes. E não, Deus está dentro de nós. E aí quando você olha para dentro e vê que é tudo o tempo todo com você. Então eu vou explicar mais um exemplo, para poder ver se fica mais claro ainda. Vamos supor que eu, nessa vida, sofri
com o meu pai. Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que nessa vida eu tive um problema, eu fui abandonada pelo meu pai, um exemplo, né? Fui abandonada pelo meu pai. Eu me senti abandonada, porque tem pessoas que são abandonadas, mas não se sentem, entendem aquilo e não marcam negativamente aquela experiência. Mas se você marcou, criou uma energia ali, materializou ali uma energia. E aí o fluxo não vai, não anda. Então a pessoa foi abandonada pelo pai, um exemplo, e ela gravou e ela cresceu e viveu a vida inteira com aquela mágoa, com aquele sentimento de abandono do pai. E ela não olhou para aquilo naquela vida. Ela não ressignificou, ela não olhou para o pai e falou assim, tudo bem que você tenha feito isso. Foi a consciência que você tinha, né, naquela época. Mas eu não vou olhar para esse abandono, eu vou olhar para o seu lado bom. Qual é o lado bom? Você me deu a vida. Isso já é o suficiente para eu ser grato. E aí você libera aquela mágoa, né? Aquela sensação de abandono, aquele sentimento, aquela emoção negativa de abandono. E aí a pessoa, quando não faz isso, ela leva aquilo até o fim da vida. E muitas vezes tem uma vida complicada, justamente porque ela não quis olhar de uma forma relevante para aquela situação. Ela ignorou, ela preferiu botar debaixo do tapete, jogar para o inconsciente e levar uma vida arrastada, ou levar uma vida mais ou menos, ou levar uma vida razoável, mas aquilo está lá gravado. Então ela morre. Na outra vida, ela vai vir trazendo aquela mesma energia, aquela mesma significado, aquela mesma vibração. E ela vai atrair a mesma situação para que ela olhe para aquela situação de uma forma diferente. Não tem uma frase que diz, enquanto não aprende, a lição se repete. Então ela já está vibrando lá no mundo astral. Ela vai nascer e vai passar pela mesma situação porque ela mesma atraiu para ela aquela situação de novo, porque ela está vibrando aquilo. Então ela vai viver de novo aquilo como uma forma dela olhar para aquilo de uma forma diferente. E aí ela passa de novo pelo abandono. Só que aí dessa vez ela, em uma altura da vida dela, né, uma época da vida dela, ela teve o despertar, né, que é a consciência, que é começar a olhar o mundo de uma forma mais completa, mais universalista. E aí ela começa a buscar dentro dela por que ela sente aquilo, por que ela sofre na parte financeira dela, por que ela não consegue se relacionar bem com os homens, porque ela não consegue se relacionar bem com o pai, e aí aquilo vai fazer ela olhar para a infância dela, vai fazer ela encontrar o problema que ela vibra lá dentro dela e ela vai dar um novo significado para aquela situação dela. E aí o que ela faz? Ela libera aquela emoção, ela libera aquele registro, ela ressignifica, ela dá um novo significado. E aí a liberação acontece, o karma vira dharma. Assim eu entendi, assim eu me entendi, né? Através dessa dinâmica na minha vida. Então, quando eu falo que a mediunidade, ela é um portal para que você se autoconheça, porque a mediunidade, ela é o intermédio entre o plano astral e o plano físico. Então, os seus registros akáshicos, ela está no mundo energético. Então, se você tem um portal que te dá a possibilidade de você conectar-se com esse mundo energético, você tem condição de acessar o seu registro e dar um novo significado e fazer a liberação dos karmas. E aí a pessoa fica preocupada em ir trabalhar, ir para fora, e não esquece de primeiro limpar dentro. Porque aí você limpando dentro, você tá limpo
e aberto para ajudar as outras pessoas a se limparem. E não ficar indo para os lugares sugar a energia daqueles que estão doando. Porque você está criando karma, porque você dá. Quando você recebe, você tem que dar. Quando você dá, você também recebe. Então, é uma troca o tempo todo. Então, a gente tem que saber dar para não ficar passando também karma para a pessoa. E a gente também tem que saber receber, para não ficar só sugando. Então, a troca, o universo ele é um equilíbrio. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu vou falando, e às vezes eu posso acabar me confundindo vocês. O universo ele é um equilíbrio. Então, por isso que as crenças elas precisam ser limpas, para que as coisas consigam vir à tona com clareza. Porque a religião colocou muita crença, as religiões colocaram muita crença. Crença de você tem que... A crença de autoanulação, de ficar só doando, só fazendo caridade, você ao mesmo tempo que você só fica fazendo caridade, você está passando karma para outra pessoa, porque se você dá para aquela pessoa está em dívida. Ela passa a ser devedora do universo, porque as leis universais é dar e receber. Então, se ela só fica recebendo de você e ela não repassa aquilo que recebeu, ela cria um karma. Está em desequilíbrio. Então, isso tudo tem que ser visto com muito cuidado. Tem que ser estudado as leis universais, para que tudo ande em harmonia e em equilíbrio. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Comentem. Curtam. Eu nunca pedi para vocês curtirem, né? Mas agora, a partir de hoje, eu vou começar a falar. Curtam. Clique aqui no sininho. Cliquem no sininho. Curtam, compartilhem esse vídeo, tá bom? E comentem, porque eu adoro interagir com vocês nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês a não ter confundido mais vocês ao invés de esclarecer. Né? Eu estou passando para vocês a forma como eu leio, como eu percebo, vivenciando, né? E tirando as conclusões por mim mesmo. E eu incentivo muito que vocês façam isso também, tá bom? Que vocês pesquisem, tirem as conclusões de vocês, que vocês se autoconheçam, para que vocês percebam, façam a leitura das coisas, de como realmente elas funcionam, tá? Então é isso. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.